Tem jogo que te empurra pra frente o tempo todo. Você entra numa fase, vence o desafio, passa pra próxima e segue andando sem olhar pra trás. Tudo funciona com uma sequência clara: começo, meio e fim. Mas existe outro tipo de jogo, um que não tá tão preocupado em te levar adiante. Ele quer, antes de tudo, te situar. Ele te deixa ir, te deixa errar, te deixa bater no limite e não resolve isso por você. Você entra em lugares que ainda não fazem sentido, vê uma porta que não abre, um caminho que parece importante, mas não agora. O jogo não explica, não marca, não aponta. Ele só deixa aquilo guardado na sua memória. Mais tarde, quando você volta ali, alguma coisa muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você entendeu melhor o espaço, reconhece caminhos, percebe conexões que antes passavam desapercebidas. Nesse tipo de jogo, avançar não é só ir pra frente. Avançar é entender a forma com que o jogo se comporta. Para entender por que esse tipo de jogo chama tanta atenção, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Durante muito tempo a maioria dos jogos funcionava de um jeito bem parecido. Fases separadas, objetivo claro, você entra, vence o desafio e segue em frente. O progresso era bem visível, sempre direto. Isso funcionava muito bem, mas também criava um limite. Poucos jogos perguntavam se o próprio espaço podia ser um desafio, se o mapa podia ser algo para aprender, e não só para atravessar. Se o jogo podia parar de empurrar o jogador e começar a confiar nele. É nesse contexto que algumas ideias começaram a surgir. Ideias que trocam fase por mundos conectados, que trocam avanço linear por exploração, que tratam habilidade não só como poder, mas como acesso. Ainda não tinha nome, ainda não era um gênero, mas o terreno estava sendo preparado. Quando o Metroid sai no Nintendinho em 1986, ele é um jogo estranho para a época. A maioria dos jogos ainda funcionava por fases bem definidas. Você entrava, cumpria o objetivo e seguia em frente. Metroid não. Ele te colocava dentro de um único mundo grande, conectado, sem divisão clara, sem ordem explícita. Desde o começo o jogo te mostra coisas que você não consegue fazer. Portas que não abrem, áreas que você enxerga mas não alcança. E o mais importante, o jogo não explica o motivo. Você explora até bater num limite. E quando isso acontece, Metroid não te pune. Ele não te expulsa da área. Ele não diz que você errou. Ele simplesmente deixa aquele obstáculo guardado na sua cabeça. Com o tempo você encontra uma nova habilidade. E essa habilidade não serve só para enfrentar inimigos. Ela serve para reler o mundo. Um lugar que antes era impossível, agora faz sentido. Um caminho esquecido vira solução. O progresso não acontece porque você andou para frente. Ele acontece porque você entendeu melhor o espaço. Metroid separa avanço de deslocamento. Você pode andar muito e ainda assim não progredir. Progredir aqui é saber aonde voltar. Sem perceber, o jogo ensina uma ideia poderosa. O mapa inteiro é um quebra-cabeça. E resolver esse quebra-cabeça é tão importante quanto derrotar qualquer chefe. E é aqui que nasce a base do que depois seria chamado de Metroidvania. Depois do experimento no Nintendinho, ainda faltava uma coisa importante: fazer essa ideia funcionar de forma clara, sem confundir, sem afastar o jogador. E é isso que Super Metroid resolve. Ele não muda a estrutura criada pelo primeiro Metroid. O mundo continua conectado, as áreas continuam bloqueadas e você ainda precisa voltar várias vezes pelos mesmos lugares. A diferença é que agora tudo isso é intencional. Super Metroid não confia no acaso. Ele usa o design para guiar o jogador sem precisar explicar. A primeira grande mudança está no mapa. Ele deixa de ser só um registro do que já foi explorado
e passa a ser uma ferramenta ativa de leitura. Você olha o mapa e entende onde esteve, onde ainda não foi e onde algo importante ficou para depois. Portas fechadas, espaços incompletos, salas que parecem fora do lugar. Nada disso está ali por engano. O jogo começa a mostrar desafios antes de você ter a solução, mas não para frustrar, mas para te preparar. Ele planta problemas na sua memória. Quando o upgrade finalmente aparece, o jogo não precisa dizer nada. Você lembra daquele espaço, daquele obstáculo, daquele detalhe estranho no mapa. Cada habilidade muda a forma como você atravessa o mundo, não só no controle, mas na leitura do espaço. Pulos diferentes, novas rotas, atalhos que antes não existiam. Aos poucos, o jogo deixa claro que não está testando só reflexo, está testando compreensão. Você aprende quando um caminho não é para agora, quando um bloqueio é um convite para o futuro, quando o próprio cenário está tentando te ensinar alguma coisa. E é aqui que aquela ideia experimental do primeiro Metroid vira uma linguagem de design completa, coerente, elegante e forte o suficiente para se manter usada até os dias atuais. Castlevania entra nessa história não para repetir o que Metroid fez, mas para mudar o eixo da experiência. Até aqui a exploração vinha principalmente do espaço. Você avançava porque entendia melhor o mundo. Em Symphony of the Night, isso se expande. O jogo passa a tratar o personagem como parte ativa da estrutura. Quem você é, o que você usa e como você joga começam a pesar tanto quanto o lugar onde você está. Níveis, equipamentos e escolhas não são só números. Eles alteram o ritmo, o risco e a forma como você encara cada situação. Isso cria algo novo. A exploração deixa de ser neutra e passa a refletir o crescimento do jogador. E o mais importante, isso funciona. Funciona a ponto de não ser visto como um experimento estranho. Funciona a ponto de ser entendido, aceito e repetido. A partir daqui, essa estrutura deixa de ser exceção. Ela vira referência. Outros jogos começam a olhar para esse modelo e pensar: dá para construir algo em cima disso. Dá para levar outros estilos, outros públicos, outros contextos. E quando uma ideia de design chega nesse ponto, ela não fica presa a um jogo só. Ela começa a circular. É nesse momento que o Metroidvania deixa de ser um encontro isolado de ideias e passa a ser uma base sólida. Uma base simples o suficiente para caber em outros formatos e forte o bastante para sobreviver a eles. Aqui o Metroidvania deixou de ser exceção. Depois de Metroid e Castlevania, essa lógica já estava clara o suficiente para ser repetida. E quando um padrão começa a ser repetido em jogos diferentes, em séries diferentes e em plataformas diferentes, isso significa que ela deixou de ser experimento. No Game Boy Advance isso fica mais evidente. Metroid Fusion e Metroid Zero Mission pegam a estrutura construída antes e refinam para um público mais amplo. O mapa continua conectado, as habilidades continuam funcionando como chaves, mas agora existe uma preocupação maior em guiar sem engessar. O jogo sabe que o jogador pode entrar e sair a qualquer momento, então ele precisa ser mais legível, mais claro, mais consciente do ritmo. Do outro lado, Castlevania Area of Sorrow mostra que essa estrutura já não pertence mais a uma série. Mesmo com outro ritmo, outro sistema de progressão, outro tipo de combate, a lógica se mantém. Explorar, encontrar limites, voltar mais preparado, destravar o mundo. Nesse ponto, o jogador não está mais aprendendo o que é um Metroidvania. Ele já conhece o padrão. Ele entra num jogo novo e entende o que está sendo pedido. O mapa comunica. As habilidades conversam com o espaço, e o progresso acontece tanto no personagem quanto na cabeça de quem joga.
É aqui que o Metroidvania se consolida como linguagem, uma solução de design confiável, reutilizável, adaptável. E quando uma estrutura funciona bem o suficiente, ela não fica presa ao formato onde nasceu. É a partir daqui que essa lógica começa a escapar do 2D, atravessar gêneros, câmeras, perspectivas, e é isso que abre o caminho para o que vem depois. Quando a gente traz tudo isso para os dias de hoje, fica claro que o Metroidvania nunca ficou preso no passado. Ele deixou de ser só um gênero, ele virou uma lógica de design que atravessa jogos muito diferentes entre si. Hoje, muitos jogos usam essa estrutura sem nunca ter pensado em ser um Metroidvania. Eles te colocam em espaços grandes e conectados, mostram limites antes de te dar respostas, e confia que você vai observar, lembrar e voltar depois. Às vezes isso aparece no mapa, às vezes está num level design, às vezes na forma como o jogo recusa te explicar tudo de imediato. E quanto mais essa lógica se espalha, menos ela precisa ser anunciada. O jogador moderno já chega preparado. Ele reconhece quando um caminho não é para agora. Entende que uma habilidade não é só poder, é acesso. Leitura de espaço acaba virando progresso. Isso virou parte da alfabetização do jogador. É por isso que tantos jogos hoje apostam menos em tutoriais longos e mais em espaço, observação e tentativa. Esse aprendizado não veio de um único jogo, veio de anos de exploração de mundos que ensinavam sem falar. Nesse ponto, Metroidvania deixa de ser um rótulo isolado e passa a ser uma das bases do design moderno. Uma ideia que começou resolvendo um problema simples e acabou moldando como a gente explora, aprende e entende mundos digitais nos dias de hoje. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. A proposta do Papa Pixel é essa: parar por alguns minutos para entender, para pensar melhor sobre esse universo dos jogos que a gente tanto gosta, trazendo contexto, estrutura e vivência. Se você gostou desse assunto abordado, fortalece com o like, e se quiser continuar nesse tipo de conversa, considere em se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa pela frente para observar, destrinchar e pensar junto.